Senhor, meu irmão, minha irmã, que maravilha! Mais uma aula nessa escola de líderes, tratando mais assuntos especiais, importantes, para uma melhor compreensão das Escrituras, principalmente nesse livro de Gênesis. É muito importante a gente entender desde o começo toda essa história, para a gente compreender até a crucificação de Cristo, até a igreja de hoje. É tudo muito importante, a ligação direta com esse livro. Irmão, nós vamos entrar agora no capítulo 9 do livro de Gênesis. É um capítulo muito triste, porque a Bíblia tem uma coisa muito fantástica. Por exemplo, no Egito Antigo, eles não contavam as derrotas, eles não eram muito de contar quando eles sofriam algum embate, normalmente eles só contavam as vitórias naqueles hierógrafos. Mas a Bíblia não, a Bíblia ela conta os defeitos dos seres humanos, ela conta as falhas desses grandes homens de Deus, que foram pessoas maravilhosas, mas também eram igual a nós, como diz a gente aqui no Brasil, comedor de farinha igual a mim, igual a você. E isso foi muito importante da gente também se identificar, porque aquelas pessoas não eram mutantes, eles não eram pessoas que não erravam, como eu, como você, eles erravam e precisavam também ser corrigidos. E aqui a gente encontra uma cena muito triste, onde Noé começa a plantar uva e numa dessas ele se embriaga. E isso é muito triste, porque demonstra um descontrole. A gente não sabe ainda também se era uma prática de Noé, pelo visto não era, foi uma falha de cálculo, né? Porque a bebida alcoólica você não consegue perceber de cara. Quando você vê, você já tomou demais, por isso que é um perigo, por isso que normalmente os evangélicos não bebem, porque mexe muito com o intelecto, mexe muito com a nossa forma de raciocinar. Por que o cristão é contra a maconha? Eu escuto assim, poxa, mas a maconha ela faz menos mal do que a bebida. Mas quem falou que a gente é a favor da bebida? Mas a maconha ela faz menos mal que o cigarro. Mas quem falou que a gente é a favor do cigarro? A gente é a favor que tudo isso não seja necessário em nossa vida. Principalmente quando é algo entorpecente. Se eu preciso sair do meu normal para ser feliz, é porque o meu normal está ruim. E quando eu sair da ação entorpecente daquilo que eu estou usando, eu vou voltar para o meu normal pior do que eu estava. Porque tem a famosa ressaca das drogas, da bebida. E a gente sabe, eu não fui cristão a vida inteira, já tomei muito porre já. E no dia seguinte é muito ruim, irmão. E é muito ruim, mas você acaba bebendo de novo porque você está com vazio na alma e quer preencher, quer aquela alegria de volta, sendo que essa alegria ela é passageira. Então, por isso que o cristianismo é tão maravilhoso, irmão. Porque o cristianismo ele te dá uma alegria poderosa e verdadeira, uma alegria incrível que só Ele pode dar quando você é um cristão verdadeiro, quando o Espírito Santo de Deus está sobre você. Então, meu irmão, Noé, naquele momento, tomou todas, ficou doidão, ficou pelado, que para o judeu, eu sei que nem era chamado judeu naquela época, mas para aquele povo, a nudez era uma coisa horrorosa. E Cã, quando viu um dos filhos de Noé, quando viu a nudez, em vez de ter respeito pelo pai e cobri-lo, ele simplesmente foi lá e chamou todo mundo, fez uma confusão danada, e os irmãos foram lá e trouxeram com muito respeito, não olhando a nudez do pai, e cobriram, vamos botar assim, o pecado do pai. Irmãos, mas aqui nós podemos aprender também uma grande lição. O que a gente faz quando a gente descobre o pecado de alguém? Como tem sido a minha atitude, a sua atitude dentro da igreja do Senhor quando você descobre o pecado de alguém? A tua intenção é sair contando para todo mundo? A sua intenção é escarnecer? Ou você quer ser um canal na vida das pessoas? Ou você se preocupa de ser uma bênção? Ou você se preocupa de estar orando por essa pessoa? Você pode até contar para alguém, mas para alguém que vai fazer a diferença. Você vai chegar para o seu pastor não no intuito de fazer uma fofoca, ou para aquela irmã de oração mesmo, para aquele irmão que é um conselheiro da igreja, alguém que pode chegar junto dessa pessoa e abraçá-la. A gente tem um mau hábito de escândalo. A gente vive num mundo onde a polêmica virou moda. Os jornais vivem de polêmica. O ser humano adora uma polêmica. O ser humano naturalmente ele gosta de ouvir sobre a vida dos outros. A gente precisa lutar contra a nossa natureza. A gente precisa aprender a estender as mãos.
A gente tem que aprender a fazer, a gente tem que entrar na igreja não somente com as mãos assim para receber do Senhor, mas com as mãos assim para profetizar sobre a vida das pessoas, com a mão assim para estender as nossas mãos para a vida de alguém. A gente precisa organizar a nossa vida de uma maneira que nós sejamos úteis na casa do Senhor, que você não seja como Cã, que você não seja, que você seja exatamente como os irmãos dele, que você seja uma pessoa que saiba abençoar, que você abrace a causa, que você esteja disposto a ajudar a cobrir o pecado. Não é esconder pecado, é cobrir, é estar junto, é orar junto. Como é que se cobre um pecado, irmão? Como é que se acaba com o pecado? Com a cruz. Então, mas pastor, mas como é que eu faço para cobrir o pecado? Se só Jesus acabou o pecado da gente na cruz, leva Jesus e a cruz para essa pessoa. Mas pastor, essa pessoa está na igreja há 200 anos. Ué, Noé não foi um cara que ouviu de Deus, construiu uma arca e depois derrou? Davi, se eu for falar sobre Davi, e aí, meu irmão? Deus jogou fora? Não. Deus abençoou de uma forma poderosa. Então, nessa escola de líder, nós temos que aprender a ser um canal diante do Senhor. A gente tem que aprender a ser pessoas abençoadoras. Nós temos que aprender a estar diante de Deus de uma forma sobrenatural o tempo inteiro. Você é um canal de Deus onde você estiver. Você é um profeta do Senhor. Você é um sacerdote do Senhor. Você é um rei do Senhor. A Bíblia que diz isso, não sou eu. Onde você estiver, seja no metrô, no ônibus, no colégio, no trabalho, que você venha ser um canal, que quando você olhe para o pecado de alguém, claro, tenha nojo do pecado, mas nunca do pecador. Olhe para as pessoas com o olhar de Jesus. Jesus olhava para as pessoas e dava com amor. Jesus olhava para as pessoas e abraçava. Jesus olhava para as pessoas e tinha um olhar terno. Quando aquela mulher prostituta, aquela que foi pega em adultério, foi jogada diante dele, o que ele fez? Então, de repente, aquela mulher foi botada diante de Jesus, porque havia uma pegadinha, né, dos fariseus. Eles queriam, não é que é uma pegadinha, os fariseus, os saduceus, eles queriam que o Messias fosse alguém que lutasse contra o Império Romano. Então, eles provocavam esse embate para ver qual era de Jesus, se Jesus veio para poder derrubar o Império Romano ou não. Mas isso era uma falha de interpretação terrível que eles tinham das Escrituras. Por isso que é importante conhecer as Escrituras. E que aquela mulher foi posta diante dele em pleno ato de adultério, irmão. Isso na época era apedrejamento. E Jesus também era um cumpridor da lei na época. E porque ele veio para cumprir a lei, como servo do Senhor, como Messias. Então, ele chegou e falou assim, ó, que se cumpra a lei, que ela seja apedrejada. Porém, que taque a primeira pedra aquele que nunca pecou antes. Eu e você temos condições de tacar pedra em alguém, irmão? Nem podemos com a nova aliança. E é isso que nós precisamos entender. Somos pessoas diferentes. Somos pessoas completamente diferentes. Precisamos aprender isso. Olhar com os olhos de Jesus. E Jesus falou, minha querida, se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Então, que nós possamos entender isso e viver uma plenitude ainda mais profunda diante do Senhor. Que Deus venha te abençoar poderosamente nessa aula aí, que você tenha conseguido assimilar muitas coisas aí para bom proveito, em nome de Jesus. Amém e amém, meu irmão.